Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que foi a minha primeira experiência pintando com o giz pastel oleoso da Pentel. Bom, já faz um tempo que eu tenho essa paleta aqui em casa, então o layout dela já tá até diferente do que o layout da paleta que eu tenho. Mas eu sempre tive um pouco de receio de fazer pintura com giz pastel, porque eu não sabia muito bem como trabalhar com material. Só que aí, vendo algumas referências aí pelo Instagram, eu fiquei com uma vontadezinha de tentar. E eu fiz esses desenhos que eu vou mostrar no vídeo pra vocês hoje. Então eu não vou explicar exatamente a técnica que eu utilizei, mas eu vou conseguir mostrar pra vocês qual que foi a minha linha de raciocínio ali com o material que eu nunca tinha utilizado. Então a paleta é essa, a paleta da Pentel de 12 cores. E eu comecei todos os desenhos basicamente da mesma forma. Eu fiz o traço do desenho que eu queria na grafite mesmo. Eu geralmente utilizo lapiseira para fazer esse traço. Antes de eu começar a pintar por cima desse traço forte do desenho do rascunho que eu fiz, eu comecei apagando esse desenho para a grafite não se misturar muito com o giz, né? Porque senão o efeito não ia ficar legal, a grafite costuma atrapalhar um pouco. Eu fui fazendo dessa forma. Primeiro apago o desenho que eu fiz e aí eu comecei a pintar. Bom, como eu disse, é a primeira vez que eu tô pintando com esse material, então eu comecei testando ali, entendendo como é que ele funciona, porque eu realmente não sabia o que esperar dele. No começo eu fui indo com um pouquinho de cautela ali, fui criando camadas, aí eu fui entendendo que eu precisava pressionar um pouquinho mais o giz no papel para ele dar uma textura, como se ele estivesse aquecendo o giz para ele ficar com a textura de óleo, né? Como se fosse uma pintura a óleo mesmo. E eu fui criando camadas de cores pra fazer o sombreado dessa mão. Eu fui testando mesmo e tentando, vendo o que dava certo e o que não dava. Principalmente a mesclagem de cor. Acho que foi o que eu mais trabalhei em todos os desenhos. Entender como que funciona você mesclar uma cor com outra. Vocês vão observar que eu fui fazendo várias vezes, indo e voltando com as cores que eu utilizei. No caso da florzinha, eu fiz o amarelo primeiro, depois eu fui com laranja, depois eu fiz de novo o amarelo pra mesclar, o amarelo com laranja. A mão, eu também fiz a primeira camadinha com essa cor, que é um tom de salmãozinho, assim, bem clarinho. E depois eu vim com o marrom pra fazer o sombreado e dar esse movimento mais tridimensional pra mão. E aí eu fui voltando com um tom de salmão claro e o tom de marrom escuro. Fazendo esse jogo pra conseguir ir mesclando as cores. Eu acho que o que eu mais entendi desse material é que, além da pressão que você precisa fazer em cima do papel, você precisa ir indo e voltando com as cores, né? Então você primeiro passa a cor que você quer base, depois você vem com a cor escura para dar sombra, depois você volta com a cor mais clara base para fazer essa mescla entre uma cor e outra. Uma coisa que eu não falei pra vocês no comecinho do vídeo é que eu tô fazendo esses desenhos todos num papel bem simples, no meu sketchbook. É um papel de uma folha não tão fina, eu não me lembro agora qual que é a gramatura do papel, desse papel que eu uso. É um caderno da Canson que eu adoro, porque ele não é uma gramatura alta, ele deve ser no máximo 90 gramas, algo do gênero, mas é uma folha um pouquinho mais grossinha do que normalmente um caderno tem, então ele aguenta até aquarela. Eu tenho que ir com bastante cautela quando eu vou com aquarela. Tem que esperar secar bem, porque senão rasga o papel, enfim, aí fica um caos. Mas eu consigo fazer uns desenhos legais e eu consegui trabalhar bem o giz nesse papel. Bom, eu fui fazendo os detalhes. Uma coisa que eu percebi nesse desenho específico é que o giz pastel, ele não é para desenhos muito delicados. Na verdade, não delicados. Delicado você consegue, você não consegue fazer muitos detalhes. Então, os desenhos são relativamente pequenos, menor do que uma A4 e um pouquinho maior do que uma A5, esse meu caderno. Só que você não consegue fazer detalhes tão pequenos. Tem algumas pessoas que eu vi que apontam o giz pra ele ficar com a pontinha um pouquinho mais fina e você conseguir fazer um detalhe um pouco mais específico, mas eu não tentei fazer essa técnica. Fui usando mais ali do material conforme ele ia se comportando mesmo. Então, usando a quininha que ele já tem, né, que ele vem bem retinho as duas pontas, e depois você usando ele vai ficando mais arredondado. Então, quando eu precisava fazer um detalhe, eu usava uma pontinha que tinha um pouquinho mais de quina, às vezes até por você ir desenhando ele já vai formando outras quinas. Então eu fui buscando fazer os detalhes assim.
Pro segundo desenho eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um esboço bem rapidinho, nesse foi ainda menor do que o da mão, porque era uma paisagem que eu ia tentar fazer. Eu não precisava fazer um esboço tão detalhado. E eu comecei passando então essa camada de azul, meio que despretensiosamente, sem muitos detalhes, e fui aplicando as cores que eu queria mesclar com esse azul para fazer as nuvens e para fazer a sombra que iria ficar no horizonte entre o céu e o mar que eu estava fazendo. Dessa vez, nesse desenho, o que eu fiz diferente do outro é que ao invés de eu usar o próprio giz para fazer a mescla entre as cores, eu usei um cotonete. Cotonete, acho flexível, não sei, cada um chama de um jeito, né? Mas eu fui utilizando então o cotonete para fazer a mescla ali, para fazer essa textura diferente no céu, no azul e a mescla entre as cores. Eu até vi algumas pessoas fazendo essa mescla com a própria mão. Eu acredito que a mão você vai passando no desenho, vai esquentando o giz, então você consegue trabalhar de uma outra forma. Eu, particularmente, eu até tentei fazer isso, mas eu não gostei, eu não consegui. Ficou um resultado muito legal, então eu voltei, desisti de fazer a mesclagem com a mão. E eu fui no cotonete mesmo. Em alguns momentos, assim como eu fiz no desenho da mão, eu fiz essa mesclagem com os próprios giz. Então eu não usei uma segunda ferramenta. Eu fui mesclando usando uma cor e a outra. Nesse desenho eu usei essa técnica do cotonete, eu achei bem legal, bem interessante. Mas no final das contas eu acho que o que dá o efeito mais legal e mais interessante, em todos os desenhos eu usei a mesma técnica. Acho que menos no desenho da mão eu não fiz isso, mas nos outros desenhos eu utilizei muito o giz pastel branco. Ele deu um efeito muito legal. Ele não deixa exatamente branco, porque quando você passa o giz branco, ele meio que mescla com as outras cores, mas ele dá um efeito muito legal. Na água, eu fui fazendo essa mescla entre o tom de azul claro que eu tinha com o tom de azul escuro. Lembrando que essa paleta ela tem 12 cores, então é bem restrito assim a cartela de cores quando eu faço esses desenhos. Mas o legal é que você consegue misturar um giz com outro e fazer algumas cores novas. Eu fui utilizando a mescla entre esses tons, né? Eu coloquei um pouquinho do giz cinza também na água para fazer aí a mescla de cor, mas o que deu o toque final, assim, pra eu fazer esse reflexo do sol na água, ficar bonito e ficar, assim, um pouquinho mais realistas, vamos dizer assim, foi o giz branco, assim, ele foi muito essencial para dar um efeito incrível. E eu acho que a textura que o giz branco deixa é muito bonita. Na verdade, o giz todo, né? Todo desenho com giz de qualquer cor, não só a branca, é muito bonita. Parece que você fez uma pintura com uma tinta a óleo, algo do gênero, mas você ainda sabe que é de giz. É muito legal, eu achei linda essa técnica, eu gostei muito do material. Eu nem usei tanto assim, são as primeiras vezes que eu tô usando mesmo. E é legal ver que é bem versátil e você consegue fazer vários tipos de desenho com ele. E agora o próximo desenho a gente vai começar a fazer então morangos. Mas eu comecei da mesma forma que eu comecei os outros dois. Primeiro eu fiz um esboço. No caso do morango, assim como a paisagem, eu fiz um esboço bem simples, porque eu queria ficar um pouquinho mais livre. E no morango, então, eu fui fazendo a mesma coisa. Eu peguei a cor vermelha, fiz a base, deixei alguns espacinhos meio manchadinhos, clarinhos, pra eu fazer depois as sementinhas do morango.
O segundo morango que tá na frente, a ideia era que ele ficasse parecendo um moranguinho cortado no meio, então eu fui fazendo esse miolinho do morango. Eu fui observando algumas imagens de morangos mesmo, pra eu entender qual que era as cores, como que ele se comportava. Não ficou um desenho super realista, tá? Inclusive, essa era a minha intenção, fazer algo um pouco mais abstrato, fugir um pouco da realidade e fugir um pouco da obrigação de fazer um desenho super certinho e fiel àquilo que já existe. Eu tentei fugir um pouquinho disso. Fui mesclando o branco, fui mesclando o amarelo para chegar nessas cores. Para fazer a sementinha eu usei o marrom, usei o branco também, ficou uma mescla que eu gostei demais. E por fim, para finalizar o desenho, eu fui fazendo folhinha do morango com o cabinho. Eu usei os 2 tons de verde que eu tinha, então o mais claro para fazer a base e o mais escuro para fazer uma sombra. Tem uma esfumadinha também utilizando a técnica do cotonete, eu gostei bastante. E pra finalizar, eu só fiz um fundo azul pro morango, pra ele se destacar um pouquinho mais na folha, que eu achei que ele tava meio flutuando, perdido no ar. Então eu fiz esse fundinho azul. Eu gosto muito de azul. Então eu acho que foi o tom que eu acabei mais utilizando pra fazer esse desenho. Fiz um esfumadinho final aí com o cotonete também, um pouquinho do giz branco, só pra dar um toque final. E eu gostei bastante do resultado, eu acho que o morango é um dos meus favoritos de todos os desenhos que eu fiz com o giz. Eu gostei bastante, eu acho que é uma técnica que relaxa muito. Eu nem vi a hora passar enquanto eu tava fazendo esses desenhos. Foi muito gostoso. Eu não fiz todos no mesmo dia, eu fiz primeiro a mão, que acho que foi o que deu mais trabalho, que era bem detalhado. E os outros eu fiz em um outro dia, no dia seguinte. Bom, e o último que eu fiz, uma coisa que eu gosto muito de desenhar também, eu não sei porquê, mas eu gosto, são olhos. Então eu fiz um olho sem rosto, bem despretensioso. Eu queria fazer algo mais artístico mesmo, como eu tava fazendo em toda essa proposta desses desenhos. E eu fui mesclando, e nesse acho que foi o que eu mais ousei nas cores, assim. Eu fui mesclando tudo. Eu comecei a fazer primeiro uma coisa que parecia que ia ficar muito óbvia, tanto que eu não tava gostando muito, porque não era, eu queria algo um pouco mais dramático, algo um pouco mais artístico. Então eu comecei, aí você vê que eu tô fazendo algo bem normalzinho, assim, esperado, uma cor de pele clara, com um olhinho verde. Eu falei, não é isso que eu quero, eu quero usar. Aí eu comecei a passar azul na pele, eu comecei a passar laranja, eu comecei a passar cinza, eu comecei a passar tudo. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? E, gente, o processo criativo de desenho, ele sempre é meio estranho. Acho que qualquer processo criativo também.
Eu gosto muito de fazer maquiagem, então eu também passo por isso. Muitas vezes a maquiagem que eu estou fazendo, no começo, no meio, parece que eu estou fazendo um desastre, mas no fim dá certo. E desenho é a mesma coisa. Parece que a gente tá fazendo assim, meu Deus, eu tô destruindo tudo. Mas no final dá certo, então confia no processo, confia em tudo que você está fazendo. Acredite que se o desenho ainda não está bom é porque você não finalizou e você consegue salvar ele. A gente, assim, 99% das vezes a gente consegue salvar um desenho quando a gente não gosta exatamente de como ele está ficando. Eu fui passando vermelho, eu fui passando tudo. Depois eu vim com o giz branco pra mesclar todas essas cores. E aí eu comecei a gostar, porque eu comecei a ver algo diferente do que eu tava acostumada. Principalmente em desenho de pessoas, eu acabo ficando muito numa zona de conforto de tons de peles que existe, tons de cabelo. Às vezes até eu faço um coloridinho, mas eu geralmente fico nos tons que existem. E nesse desenho, apesar de ser só um desenho de um olho, eu comecei a usar mais. Eu coloquei amarelo no olho, coloquei azul na pele, e no final eu achei que a textura do desenho ficou tão bonita, eu achei que ele ficou tão dramático e artístico do jeito que eu queria, que assim, valeu total a pena o processo. Mas eu confesso, no meio eu achei que ia dar tudo errado, mas deu tudo certo e eu gostei muito do resultado. Eu acho que todos esses desenhos eu gostei demais de fazer. E é o que eu falei, se você tá procurando uma técnica que vai te deixar relaxado, se você tá procurando uma técnica pra fazer sem pretensões, sabe? Às vezes até como um hobby mesmo, o giz, ele é muito fácil de você manipular. No começo a gente fica até com um pouquinho de medo, eu aconselho você pegar, antes de começar, rabiscar numa folha com o giz, entender como ele funciona, para entender quais cores combinam com o que, como que elas funcionam, e isso foi muito legal. E legal, antes de você começar a fazer o seu desenho mesmo, fazer isso, pega uma folha rascunho, passa, sente como que é, sente qual a pressão que você tem que fazer ali no giz, no papel, e como que vai se comportar, para você poder fazer isso de uma forma um pouco mais leve quando você for fazer o desenho. E o legal é que você pode fazer qualquer tipo de desenho. Assim, acho que nenhum dos desenhos que eu fiz aqui foram muito elaborados. Talvez a mão seja um pouquinho mais difícil para quem tá começando aí a desenhar, porque realmente desenhar a mão é uma coisa bem difícil. Até hoje eu tenho bastante dificuldade, eu tenho que desenhar várias vezes para ficar uma mão minimamente decente. Mas assim, como eu fiz o morango, como eu fiz a paisagem foi super simples. Se você voltar ao vídeo aqui e acompanhar o processo que eu fiz, é super facinho de fazer. Eu gostei muito dessa paletinha de cores, é básico, assim, dá pra usar e fazer para muitos desenhos, fazer muitas combinações. Realmente pretendo investir um pouquinho mais em breve, comprar mais cores de giz para fazer mais desenhos e começar a pesquisar um pouquinho mais sobre a técnica. A minha pretensão aqui foi fazer algo sem eu, de fato, aprender primeiro. Então, talvez eu tenha feito alguma coisa errada, talvez você que já saiba fazer tá falando, meu Deus, o que essa doida tá fazendo? Mas a minha pretensão aqui foi eu aprender ali, eu ter um primeiro contato com aquela ferramenta. E dar algumas dicas de como foi esse meu primeiro contato, né? Mas agora eu pretendo sim pegar mais informações sobre isso porque é muito legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, continuem acompanhando aqui. Eu pretendo trazer mais coisas em breve. Mas é isso, um beijo. Compartilha, curte, comenta se vocês quiserem também. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, comenta aqui embaixo que eu vou responder vocês com certeza. Obrigada, um beijão e até a próxima. Tchau!